TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, estamos começando mais um programa de Bem com o Pão. Hoje estamos aqui falando mais chiado, que nós vamos falar aqui do Rio de Janeiro, representante da Igreja do Rio de Janeiro, para conversar conosco no De Bem com o Pão, trazer as suas experiências aqui, para que possa compartilhar conosco. Ah, Júlia, tudo bom, Júlia? Tudo bem, amém. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o nosso falar, porque a gente sabe que esses programas de entrevista são importantes porque uma experiência vivida com quando compartilhada, edifica muitos que estão ouvindo, né? É verdade. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para que você veja que as experiências da Júlia, para compartilhar os materiais que ela tem lido, ouvido, visto, como tem sido a sua experiência de congregar na Igreja do Rio de Janeiro. Porque você vendo essas experiências, vai também poder aí trazer alguma situação que você possa fazer com que você tenha mais vontade, quem sabe, motivar você a chegar-se mais nos materiais de leitura Vento Sul e também testificar aquilo que o Senhor já falou contigo e você talvez ficou um pouco em dúvida. Então agora, em nome de Jesus, você vai receber aqui testemunhos com as experiências dos materiais que vão te ajudar nesse momento. Quem sabe você estava passando por uma situação que se encaixa com a situação que a Júlia já passou, ou estava passando, ou passa nesse momento, mas que usou de um material e que você agora vai ficar sabendo que esse material específico pode te ajudar nessa situação. Então tá aqui a Júlia hoje. Júlia, primeiro para nós falar um pouquinho, estamos aí, como é que é congregar no Rio? É muito quente, o lugar não tem, porque muitos que estão compartilhando com a gente hoje não sabem onde é o local da igreja que você frequenta. Mas a gente tem assim várias peculiaridades. O pessoal do sul muitas vezes sente frio. O pessoal do Rio de Janeiro lá pode ser que sinta calor, pelo menos essa é a ideia que se tem, né? O pessoal do norte do país muitas vezes tem que ir de muito guarda-chuva, né? Porque chove bastante lá no norte do país. Como é que é congregar na Igreja do Rio de Janeiro? O calor é do lado de fora ou o calor é do lado de dentro da igreja? Amém. Ela é sempre muito quente, né? Então já era uma luta assim, porque acordava cedo para ir para a igreja. O local onde a gente se reunia era praticamente na minha rua, né? Depois veio a mudar de local, mas primeiro era bem pertinho da minha rua, em 15 minutos eu estava lá, mas com aquele calor, né? Você ia falar, 15 minutos vai rapidinho, mas já era um trabalhar só do caminho de casa para a igreja, né? E agora a gente está congregando no outro local que eu pego 2 ônibus para ir, né? Mais de 1h30 para chegar no local, né? Antes ficava a 10 minutos a pé da minha casa, agora é quase 1h30, 2 ônibus para chegar. Mas a gente vê que tudo é um trabalhar do Senhor, né? Porque antes eu ficava muito acomodada, eu acordava em cima da hora, chegava naquela correria, né? E já chegava lá em cima do horário. Poucas vezes eu chegava antes, né? Então não mantinha um compromisso. Então agora a gente é obrigado a sair mais cedo para chegar lá. E bate aquela vontade de não ir, porque lá o local onde a gente vai, que é Realengo, é muito mais quente lá do que em Jacarepaguá, onde era a igreja. Então você pensa, não quero ir para o culto hoje, né? Não quero, se fosse em Copacabana, todo mundo ia, né? Mas é um lugar que é muito quente lá, então bate aquele desânimo, aquela vontade de ficar em casa, mas tudo é um trabalhar do Senhor, né? Então antes, para alguns, era muito longe, e para lá, para mim, ficava 10 minutos. Agora eu vejo o Senhor trabalhando em mim, e na maioria das pessoas lá que moram perto da minha casa, é um trabalhar ir para lá, né? Mas o povo vai indo, né? Aos pouquinhos, vai despertando e vai indo até lá, né? Pega 2 ônibus, é dinheiro, é isso, mas o Senhor leva todo mundo até lá. Mas, Marcelo, o que tem a ver isso com a questão da edificação com os materiais e na igreja, não? Bom, eu quero aqui, nesse momento, compartilhar com vocês o esforço que a Júlia faz e que muitos irmãos fazem, que estão em casa nesse momento, para chegar até a mesa do Senhor. Para se alimentar, para comer e lá ter à disposição a palavra do Senhor. A palavra
que é o pão da vida, o próprio Cristo, onde lá nós nos alimentamos para que o nosso espírito cresça. E é aí que entram os materiais da editora Vento Sul também, uma ferramenta de auxílio para que você possa estar alimentando o teu espírito, curando a tua alma e assim também trazendo todas as benesses da comunhão com o Espírito Santo para o momento físico que nós vivemos. Júlia, compartilhe conosco aqui então, se tem algum material, essa pergunta eu sempre faço, conhecida do programa de Bem com Pão. Qual é aquele material, Júlia, que quando você chegou na igreja, estava lá, um dia frequenta um culto, um dia outro, frequenta um evento, tá tudo bem, tudo certo, mas chegou um momento que você leu um material, que você ouviu um CD, que você viu um DVD, que você participou de um encontro, que você recebeu aquela mensagem e ganhou aquele entendimento assim no coração, que renovou a mente de tal forma, olha, realmente agora eu não tenho mais como olhar para a vida velha que eu levava. Eu só tenho como olhar para a vida nova, dessa comunhão, desse ensinamento. Isto aqui realmente mudou a direção da minha vida. Eu estava indo para o sul, agora eu estou indo para o norte, né? Geralmente é o contrário, né, Júlio? Tá no norte, tem que estar indo para o sul, né? Mas tudo bem. Então, tem algum material, algum DVD que, ou seja lá qual for, às vezes não é um DVD, não é um livro, às vezes é um culto, às vezes é um encontro que ganhou uma experiência que realmente levou a essa conversão do caminho. Amém. Primeiro, assim, no mundo, né, bem antes de conhecer o Senhor, eu nunca fui muito de ler. Eu nunca gostei de ler, nem na época de colégio, livro paradidático para fazer prova, eu nunca lia. Então, no dia que eu me batizei, eu lembro lá, os irmãos, a primeira coisa que eles me deram foi um devocional. E o irmão perguntou para mim, você gosta de ler? E eu vi que ele estava com um livro na mão, né? E era um livrinho grosso, mas eu não sabia que era uma página para cada dia do ano. Aí ele falou, você gosta de ler? Eu falei, não, eu olhando para o livro, né? Ele, então que bom, porque é uma paginazinha bem pequenininha, uma para cada dia do ano. Aí aquilo já me interessou, porque um livro daquele tamanho todo eu nunca ia ler. Então, uma página por dia eu peguei e fui começando a ler. Então, o Devocional foi o primeiro livro assim que me ajudou muito no início da igreja, né? Vai fazer 5 anos que eu me batizei. E no início foi o Devocional que me despertou, porque várias vezes eu abria a mensagem no dia e era exatamente aquilo que eu estava passando, né? Olha só. Às vezes eu lia a palavra logo de manhã e quando eu lia no final do dia, eu achava, mas já estou fora do espírito, né? Já esqueci de ler de manhã, mas no final do dia eu lia o que eu passei o dia inteiro, né? Então aquilo me despertava, me dava mais vontade de continuar lendo. E eu fui vendo também, no início eu também não conhecia muitos materiais, mas eu vi que tinham CDs e DVDs. Então também me ajudava, porque como eu não gostava de ler, eu preferia ouvir. E eu fui pegando vários CDs, o primeiro CD que eu ouvi, se eu não me engano, foi o da Amargura e o do Medo, né? Eu lembro que o do Medo, eu sempre passava assim pelas livrarias e via o do Medo, mas eu falava, eu sempre fui muito medrosa, mas isso não vai adiantar muita coisa, né? E eu não tinha fé nos materiais, né? E aí eu peguei, numa das viagens para um encontro lá no Rio Grande do Sul, teve uma turbulência enorme assim no avião, foi um voo foi assim horrível, né? O pior dos voos que eu já fiz. E quando eu cheguei lá, eu vi o medo que se levantou dentro de mim no avião. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no local do encontro foi comprar um CD do Medo, né? Porque aquilo me despertou, eu via que eu precisava muito ouvir, né? Então eu tinha que ter fé no material para eu me livrar daquilo. E peguei, tenho meus caderninhos, né? E fui fazendo resumo, fui comprando, né, um CD atrás do outro. E mais recentemente o livro que mais falou comigo assim, que é para ler e reler várias vezes, né, foi o Senhor Servo e Conservo. Porque eu procurava muitas pessoas assim dentro da minha casa e as pessoas que eu convivia para eu me acertar, né, para eu pedir e liberar perdão, mas lendo o livro eu vi que a minha maior amargura era com o próprio Deus, né? Então eu ficava procurando, às vezes eu pedia perdão sem ter discernimento do perdão, porque eu tinha ouvido que pedindo perdão eu ia ficar livre da amargura, né? Que no livro fala, né, que o remédio para a amargura é o perdão. E no final do livro, até nas últimas páginas, tem uma oração para você fazer e colocar o nome das pessoas, né, que você tem aquele sentimento. E eu vi várias pessoas assim, coloquei, e a partir daquele dia eu passei a orar por aquelas pessoas, como recomenda, né? E abençoar a vida daquelas pessoas, ao contrário do que eu sempre fazia, né? Aquela velha história. Pedir perdão, tá tudo certo, mas se eu ver ela de um lado da rua, eu atravesso pro outro, né? Não quero olhar na cara da pessoa, mas para mim estava tudo certo. E eu vi que a minha primeira, assim, e mais forte das amarguras era com o próprio Deus, né? Porque até eu já compartilhei em outras oportunidades
que o meu melhor amigo foi atropelado, né? E bem quando eu estava no início na vida da igreja. Então, sem entender aquilo, e mesmo sem precisar entender, mas eu fiquei muito revoltada, né? E demorou, tanto que eu li o Senhor Serve e Conservo tem pouco tempo, né? E agora que eu vejo o Senhor fazendo a cura, né? Depois de 3 anos que meu amigo faleceu. Então, eu via que toda vez que eu falava daquele acidente, daquelas coisas que tinham acontecido, levantava um negócio muito forte dentro de mim, né? Uma revolta, assim, porque eu não aceitava um arranjo que Deus tinha feito, né? E a gente sabe que Deus faz o que Ele quer, né? A gente não entende na hora, mas depois o Senhor mostra, né? Então, eu vejo que hoje eu tenho acesso à família dele, à mãe dele com depressão, né? Com várias doenças, né? E eu já levei a cura interior para ela, né? O livro da cura interior. Levei o livro da depressão, né? Porque depois do programa da rádio que vem sendo tão divulgado o livro da depressão, aquilo me incentivou a falar do livro para ela, né? E ela é testemunha de Jeová. Então, eu no início, eu não queria levar, eu me endurecia para levar o material para ela, porque eu falava, ela não vai aceitar, né? E eu mandei mensagem para ela e perguntei se ela aceitava que eu desse um presente para ela e falei do livro, né? Como é que era. E ela falou que, claro, que aceitava, né? Que ela, enfim, ela se sente bem, né? Estando perto de mim, por lembrar do filho dela. E eu vi que todo aquele arranjo que o Senhor fez era, talvez, para resgatar a família dele, né? Que hoje eu tenho acesso. Então, lendo O Senhor Serve e Conservo, eu fui vendo que eu tinha que assim, me ajoelhar, né? Eu acabei de ler o livro e tinha que me humilhar ali para o Senhor, né? Para pedir, assim, perdão, né? Porque quando a amargura é com Deus, a gente não libera perdão, a gente pede perdão para o Senhor, né? Por não ter aceitado aquilo que o Senhor fez. E, recentemente, depois que lançou o Dano da Amargura, né? Agora no último encontro em Cachoeira, eu peguei para ler também, porque eu vi que é um processo, né, a cura, da gente não ler e no dia seguinte estar curado. Então, eu queria tudo quanto é remédio, né, eu queria comprar todos os materiais a respeito do assunto para o Senhor intensificar aquele trabalhar, né, e li o Dano da Amargura e descobri o porquê que eu sentia tanta falta de paz na minha vida ultimamente, né, porque a amargura, ela, além de tirar a nossa paz, ela vai contaminando aqueles que estão à nossa volta. E eu vi que, ao invés de eu estar dando testemunho para outras pessoas que estavam perto de mim, eu estava contaminando, né? Até na casa desses familiares, esse amigo meu, quando era para chorar, eu era a que mais chorava, né? Ao invés de eu levar a expressão ali, né, do Senhor para eles, eu era consolada pela família dele, né? Então eu falei, não, tem alguma coisa errada aí, né? E aquilo foi me constrangendo e foi me levando mais aos pés do Senhor, né? Para que eu recebesse a cura, porque a gente sabe que a cura vem só do Senhor, né? Eu que na faculdade estudava farmácia, eu poderia fazer qualquer, né, formulação farmacêutica que eu não ia encontrar o remédio para amargura, como na palavra e nos materiais da editora a gente encontra, né? Amém. Que benção, então tá aí. Falou uma coisa que é não sei até que grau da farmácia, você chegou aí a um grau quase perto da formatura ou não, Júlia? Eu fui até o 6º período, faltavam 4. Olha só, então chegou... Como você diz aqui, a gente usa provavelmente para ajudar num problema de amargura, de depressão, usaria alguns estimulantes, né? Para que a pessoa ficasse mais elétrica um pouco, mexeria um pouco, mas o remédio tem esse problema, né? Ele não trata a doença, ele sempre trata o sintoma. E aqui vem o testemunho já da Júlia falando desses problemas que a medicina, ou seja, o que o homem consegue fazer e o que Deus consegue fazer. Deus quer transmitir para você, porque Ele se preocupa com você, na verdade. Ele quer transmitir um conhecimento que te liberta dos problemas emocionais e dos problemas de psique de sua vida. Então, aí que está a situação. Ele quer te libertar, porque a promessa de Deus é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a palavra de Deus. E por isso nós temos buscado aí essa questão de conhecer mais. Onde entra aqui, nós estamos compartilhando dos livros, do qual a Júlia já compartilhou, que é o Dano da Amargura, O Senhor Serve e Conservo, né, que fala muito sobre o perdão. Nos dá também um direcionamento de ordem de quem é o Senhor, de quem é o servo e quem é o conservo. E que nos dá um direcionamento ainda também que o nosso Deus é Deus triuno, né? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito. Então essa é uma relação de nós aprendermos muito. Vamos ter que chamar aqui o intervalo comercial, voltamos já falando aqui
com a Júlia, direto do Rio de Janeiro. Logo mais. De bem com o pão.